Alguém já te falou para investir em ouro, né? Ou em imóvel, ou em debentures, ou em ações. Beleza, mas para que você está investindo nesses ativos? Como é que você calcula o retorno que você espera deles? Vamos falar sobre isso. Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de construção de carteira. Se você bem se lembra do nosso vídeo introdutório, a gente falava que uma boa carteira tinha dois aspectos interessantes: o aspecto de tempo e o aspecto de retorno esperado, que é justamente sobre o que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, eu queria passar para vocês um conceito que pode parecer senso comum, mas vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês quando vocês vão investir, que é por que você investe. O que a gente está fazendo é sacrificando o presente para uma possibilidade de ganho maior no futuro. A palavra-chave aqui é possibilidade, né? Se vocês se lembram no vídeo de tempo, onde a gente fala bastante sobre risco, é justamente disso que a gente está falando, dessa incerteza ao redor do retorno, e por isso que a gente chama de retorno esperado e não de retorno puramente, porque a gente não sabe quanto vai ser o retorno daqui para frente, a gente não prevê o futuro, a gente espera alguma coisa, e hoje eu quero passar para vocês como que vocês calculam o que esperar. Então vamos lá. Obviamente o que a gente quer com essa série... Acho que eu vou tirar a mão daqui, né? Eu vou virar e depois eu falo. Tá bom. Tá bom. Antes da gente começar, vou fazer um pequeno disclaimer aqui que hoje a gente vai falar especificamente no contexto de um ativo somente, isolado, tá? Obviamente o que a gente quer com essa série é que vocês sejam capazes de construir a carteira de investimento de vocês. E uma carteira, como eu já falei antes, é composta de vários ativos. Então, a relação entre esses ativos, como você combina esses ativos, isso a gente vai falar em vídeos futuros. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa explicar como calcular um único ativo para depois expandir isso para mais ativos. E um ponto super importante antes da gente começar é vocês entenderem por que um ativo sobe ou desce de preço, ou em outras palavras, por que você investiria em um determinado ativo. E a resposta mais óbvia que eu posso te dar é que um ativo sobe quando ele tem mais compradores do que vendedores e um ativo cai quando ele tem mais vendedores do que compradores. Como eu sei que isso não vai querer dizer muita coisa para vocês, eu quebrei isso em dois motivos principais que para mim faz muito sentido. Eu espero que ajude vocês na hora de pensar em um determinado ativo. O primeiro deles, talvez um pouco mais complexo de entender, é a questão de reservar o valor, né, do seu recurso ao longo do tempo. Então, eu quero que o meu dinheiro esteja referenciado em uma moeda que de fato vai conseguir manter o meu poder de compra daqui a 20, 30, 40 anos, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso porque eu sei que é um assunto relativamente complexo. E o segundo motivo, que eu acho que é o que já provavelmente vai estar mais claro na cabeça de vocês, é o motivo de fluxo de caixa futuro. Então, mais fácil aqui de dar como exemplo é ações, né? Você investe em ações porque você espera que essas ações vai pagar dividendos ao longo dos próximos 5, 10 anos. E esses dividendos são o fluxo de caixa futuro dessa empresa. Então faz sentido você investir nela, você vai ter que tentar calcular quanto vai ser esse fluxo de caixa e por aí vai. Mas está claro que ela vai te gerar alguma coisa. Nesse caso é um pouco diferente. Então vamos entrar na parte de reserva de valor. Eu gosto de pensar em reserva de valor quase como se fosse a referência do seu dinheiro, né? Eu, como brasileiro, moro no Brasil, a minha referência é o real. Tudo que eu compro é em real, né? O meu apartamento, os meus bens que eu tenho, né? Tudo eu estou pagando em real. Então, eu gostaria que a moeda real fosse capaz de manter o meu poder de compra ao longo do tempo. Mas se, por exemplo, eu passo por anos onde a inflação é muito alta, esse poder de compra vai sendo corroído. Isso não é uma coisa boa para mim. Então, às vezes, eu vou querer pegar uma parte do meu patrimônio e colocar, por exemplo, em dólar. Porque eu acho que vai ser uma moeda forte e vai ser capaz de manter o meu poder de compra de uma forma muito melhor do que o real. Agora, parem para pensar que o dólar não é necessariamente um investimento, né? Eu não espero um fluxo de caixa do dólar, tá? Mas eu posso pegar o meu dinheiro em dólar e investir em um ativo. Por exemplo, em uma ação americana, em um crédito, em um título de dívida do governo americano e por aí vai. Então eu posso usar o meu dólar para investir, mas o dólar em si não necessariamente é um investimento. Outros exemplos de referência que você poderia utilizar como reserva de valor é o ouro, que é muito utilizado por vários investidores, né, que compram ouro não pela utilidade do ouro para fazer brincos ou outros tipos de produtos, mas sim pela crença de que o ouro, como foi utilizado durante milênios pelos seres humanos
como um meio de troca, ele pode eventualmente manter esse valor no futuro. Então as pessoas usam isso como uma outra referência. Mais recentemente, muitas pessoas têm passado a pensar no Bitcoin como essa reserva de valor. Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso aqui no canal. Será que ele é? Será que ele não é? Não sabemos. No futuro a gente vai entender. E assim como esse, existem várias outras moedas. Mas eu quero que vocês entendam. Esse tipo de investimento não é tão baseado na necessidade de essa referência gerar um fluxo de caixa futuro, que é diferente do segundo motivo que a gente vai falar. Esse aqui não era para estar aqui, então a gente pula por esse aqui. Fluxo de caixa futuro. Por mais que as pessoas falem para vocês que existem diversos ativos financeiros e coisas que têm formatos e estruturas diferentes, na prática tem dois tipos de investimento que vão gerar um fluxo de caixa futuro. Ou renda variável ou renda fixa. Ponto. Tá? E dentro desse espectro de renda variável e renda fixa tem um monte de ativos financeiros. Alguns que são mais renda fixa e menos renda variável, alguns que são mais renda variável e menos renda fixa, mas estão no meio aqui dessa escala de um jeito ou de outro. Uma outra forma de você pensar nisso é que na renda variável eu estou indo muito mais para o caminho de ser dono, de ser sócio de um determinado ativo financeiro que eu estou investindo e com isso vai vir o risco daquele negócio, ou eu estou emprestando dinheiro para uma determinada empresa ou qualquer que seja. E no empréstimo em si eu vou ter determinado quanto que eu vou ganhar, eu vou ter fixo o que eu vou ganhar, independente do que aconteça com a empresa. Agora, todo mundo sabe que aquela empresa, por exemplo, pode quebrar e se ela quebra, ela não me paga o meu dinheiro de volta. Então, mesmo que a sua renda seja fixa, você também tem incerteza, você também tem risco. Mas entenda que o ativo financeiro, né, que vai gerar fluxo de caixa futuro, vai estar em algum lugar dessa linha aqui entre renda fixa e renda variável. Um ativo super importante para vocês pensarem, que não é tão óbvio, é onde se situa, por exemplo, um imóvel. Né? Principalmente se for um imóvel que você investiu e você aluga para um outro inquilino X. Ele é renda variável ou ele é renda fixa? Na minha cabeça, ele está exatamente aqui no meio. Né? Ele tem um componente que é de renda variável, que é exatamente o valor do imóvel no tempo. Eu não faço ideia quanto o imóvel vai valer daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Ele pode se valorizar se aquela região se valorizar, ou ele pode depreciar de valor se aquela região não ficar legal ao longo do tempo. Então tem esse componente de renda variável. Mas tem também o componente de renda fixa, que são justamente os aluguéis. Os aluguéis que vocês recebem são fixos, eles estão determinados e você vai receber lá a cada mês, a cada semestre. Então o imóvel ele justamente fica nesse meio termo entre renda fixa e renda variável. Desafio vocês a fazerem o exercício de colocar os ativos financeiros dentro dessa escala aqui, coloquem no comentário para a gente dar uma olhada depois, que isso é super bacana, a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Mas vamos sair então dos motivos pelos quais a gente investe num ativo, né, seja fluxo de caixa, seja reserva de valor, e vamos entender da onde vem o retorno financeiro de um ativo, que é exatamente isso que a gente quer saber nesse vídeo, né? O ponto mais importante, retorno esperado. E essa fórmula eu quero que vocês tatuem em vocês, né? Tatuem na pele de vocês, que é uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter na cabeça. O retorno esperado de qualquer ativo financeiro no mundo pode ser decomposto em duas coisas: um retorno livre de risco e um prêmio de risco. Tá? O que é o retorno livre de risco? É a taxa de juros básica de um país. Então, no nosso caso, a gente está falando do CDI. Tá? Então, digamos que o nosso CDI seria Selic, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe da diferença entre Selic e CDI, só pensem no CDI, que é o mais comum que as pessoas utilizam. O nosso CDI hoje deve ser, sei lá, 12%, que seja 10%, seja 15%, tanto faz. Mas a taxa de juros corrente do país é o seu retorno livre de risco. Por quê? Porque eu posso pegar o meu dinheiro e emprestar para o governo e, em teoria, o nosso governo não tem risco. Eu sei que isso parece meio contraintuitivo, mas a teoria diz que o que você está emprestando para o governo não tem risco, né? É o seu retorno base livre de risco. Agora, se eu pego esse meu dinheiro e invisto em algum outro ativo diferente que me ofereça algum tipo de risco, eu tenho que receber um prêmio por isso. E esse é o meu prêmio de risco. Tá? Então, qualquer retorno você vai ter, digamos assim, o meu retorno esperado é 15%. Pô, mas se eu sei que a minha taxa básica de juros é 10%, né, eu tenho 10% de retorno livre de risco, ou seja, o meu prêmio de risco é 5%. Então, aquele ativo está me oferecendo 5% de prêmio para correr o risco que ele me oferece. E mais legal que isso, a gente pode decompor esse prêmio de risco em vários tipos de prêmios de riscos diferentes. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, a mesma fórmula, mesma coisa, retorno esperado é o retorno livre de risco
mais os diferentes tipos de prêmios de risco que agora estão decompostos para vocês. Primeiro prêmio de risco que é importante vocês terem na cabeça, risco de mercado. Estou comprando uma ação, não faço ideia para onde essa ação vai. Comprei por R$10, pode ir para 20, pode ir para 5. O risco de oscilação é o risco de mercado, é o risco de oferta e demanda. O que as pessoas vão comprar, o que as pessoas vão vender, está dentro desse prêmio de risco aqui. Prêmio de risco de liquidez, né? Eu vou comprar um ativo de crédito que não posso sacar durante 2, 3 anos, né? Ou que tem uma liquidez muito baixa, poucos compradores. Eu tenho um risco aqui, né, de não conseguir sair do ativo quando eu quero. Eu tenho que ter um prêmio por isso. Risco de crédito, né? Eu empresto dinheiro para uma empresa, se essa empresa quebra, ela não me paga de volta. Então, quanto que ela está me remunerando, né, qual o prêmio que ela está me dando por correr o risco de crédito dessa empresa? E por fim, risco de prazo. Eu investi num ativo cujo vencimento vai ser daqui a 5 anos. Eu tenho um risco de não receber esse ativo de volta. Se esse prazo for 10 anos, é um risco ainda maior. Se ele for 20, ainda maior. Então eu tenho que ter um prêmio por esse risco de prazo. Então vamos fazer um exemplo aqui, alguns exemplos para ficar bem claro isso na cabeça de vocês. Se eu estiver falando de ações, quais vocês acham que são os prêmios que eu deveria receber por ações? Vamos lá. Prêmio de risco de mercado? Com certeza, né? É o principal prêmio de risco que eu quero receber é pelo risco de mercado. Risco de liquidez? Talvez. Se eu estiver investindo numa ação que é bem pequenininha, que tem pouca liquidez, talvez eu queira receber algum tipo de risco de liquidez. Agora, se eu estiver, por exemplo, investindo numa ação do Itaú ou da Ambev, risco de liquidez? Muito pequeno, né? Porque a liquidez é muito grande. Então, talvez isso aqui não exista nesse caso. Risco de crédito? Não. Eu estou sendo sócio da empresa, não tenho risco de crédito envolvido aqui. Risco de prazo? Também não. A ação eu posso sair a qualquer momento, vou lá na bolsa, vendo a minha ação, recebi. Então, quando a gente vai calcular o retorno esperado das ações, essencialmente o que eu estou olhando é para o retorno do CDI e para o prêmio de risco de mercado, que eventualmente a gente vai falar como calcular isso aqui especificamente no detalhe. Vamos fazer um outro exemplo. Se a gente fosse comprar, por exemplo, uma debenture, que é um ativo de crédito, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, por exemplo, da Vale. Então, eu estou comprando ali um ativo de crédito da Vale. Meu retorno esperado qual é? Retorno livre de risco. Risco de mercado? Não está sendo negociado em mercado, não tem oferta e demanda que vai alterar o preço, não preciso me preocupar com isso aqui. Risco de liquidez? Com certeza, justamente o que eu acabei de falar. Não tem mercado, tem um risco de liquidez, preciso me preocupar com isso. Risco de crédito? Com certeza, risco de crédito da Vale, preciso me preocupar com isso. Risco de prazo? Também, né? Dependendo de quando vence isso aqui, pode ser que seja um vencimento para 2030, 2035, tenho que receber pelo meu risco de prazo. Então esses são os 3 prêmios de risco que eu estou preocupado em receber, somados ao meu retorno livre de risco, para chegar no retorno esperado da minha debenture da Vale. Tá? Esse mesmo exercício você pode fazer para qualquer coisa. Tá? Então pensa num ativo financeiro qualquer, escreve ele, lista os prêmios de risco, vê o que você tem e o que você não tem. E isso é interessante, né? Porque às vezes você vê um ativo, por exemplo, se eu vou olhar uma debenture de uma empresa X qualquer, e eu vejo que o meu retorno esperado desse ativo é de 11%, mas o meu retorno livre de risco está 12%. Será que faz sentido eu investir nesse ativo? O ativo livre de risco me dá mais retorno do que esse ativo e ele não oferece nenhum desses riscos aqui. Então, quando eu vou analisar um ativo que tem qualquer tipo de risco envolvido, no mínimo, ele tem que ser maior do que esse retorno livre de risco, né? Porque tem que ter algum tipo de prêmio para investir nisso aqui. Tá? Um último exemplo que eu queria dar para vocês, antes da gente terminar, que eu acho que isso aqui vai abrir uma discussão grande para os próximos vídeos, é um exemplo de um fundo de investimento multimercado, por exemplo, que tem uma grande mística aqui por trás, né? Onde está o meu prêmio de risco quando eu invisto num fundo multimercado, né? Depende do que ele faz, pode estar em qualquer uma dessas coisas, né? Tem fundos multimercados que investem em crédito, então ele vai ter risco de crédito, vai ter risco de prazo, vai ter risco de liquidez, ele vai investir em ações, vai investir em futuros, vai ter risco de mercado, então pode ter tudo isso aqui. Mas às vezes você soma tudo isso aqui, você soma o seu retorno livre de risco e o retorno esperado do fundo é maior do que isso. Então o que está acontecendo, né? E a grande variável que a gente tem que discutir, não hoje, mas em vídeos mais para frente, é essa aqui, é o alfa, né? É a capacidade que um gestor profissional tem de gerar um retorno diferente de qualquer outro que existe no mercado, ou seja, um prêmio diferente de qualquer outro que existe no mercado. E se você consegue encontrar um gestor que faz isso aqui,
esse é o gestor que você deveria investir. Né? Mas eu já devo te dizer, não é fácil de achar isso. A gente vai falar bastante disso aqui mais pra frente, que é um conceito super interessante. E um outro conceito para vocês terem na cabeça é que independente de qual seja o fundo, seja multimercado, renda fixa, ações, qualquer um deles, vai ter algo que tira retorno seu aqui, que são os custos. Então você vai ter taxa de administração para pagar, taxa de performance para pagar. Todas essas taxas vocês têm que levar em consideração na hora que você está calculando o seu retorno esperado, porque elas vão diminuir o seu retorno do total e elas têm que ser condizentes com o que aquele gestor é capaz de gerar. Então, se ele não gera alfa e esses prêmios de risco são simplesmente prêmios que você mesmo consegue correr, talvez esse não seja um gestor para você. Você quer que essa razão aqui, o alfa do gestor, o retorno que ele gera a mais, menos os custos, agreguem para sua carteira. Eu vou parar por aqui porque já é bastante informação, tá? Mas a gente saiba que a gente vai explorar bastante ainda esse tema no futuro. Obrigado e até a próxima. Entra aí que a gente vai falar. Entra aí. A gente começa o filme você parado aqui, aí você fala assim, você investe em ouro? Não, moço! Não dá mais ser muito weird. Ainda não, 5 mil followers eu vou ser mais weird. Tá bom, tem razão. Vamos esperar para 5 mil followers. Tchau. Vambora. Beleza, vamos que vamos.